E o vaso que ele fazia era de barro. Para acordar, repita comigo: barro. Quando ele diz que o vaso era de barro, ele está revelando a essência daquilo que ele faz. O vaso que ele está construindo é de barro. Isso aqui também é interessante. Porque por mais que o vaso tenha uma imagem bonita, e o oleiro construa um barro e faz um vaso lindo dentro da olaria, a essência desse vaso é barro. Eu preciso entender isso aqui. Que a minha essência é barro. Você pode ter conhecimento, você pode ter doutorado, você pode ter pós-doutorado, mas continua sendo barro. Pequeno ou grande, barro. Bonito ou mais ou menos, barro. Inteligente ou ignorante, barro. Canta bem ou não canta nada, barro. Prega bem ou não prega nada, barro. Profeta ou não profeta, barro. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, barro. Você tem a essência de barro. É por isso que ninguém deve se achar dentro da igreja. É por isso que ninguém deve se achar melhor do que o outro dentro da igreja. Porque a sua essência é de barro. Deus te fez como uma imagem segundo o propósito dele. Mas a sua essência é ser barro. Continua sendo barro. Ainda que cresça nessa vida, tenha muitas conquistas, fale em 8 idiomas, seja inteligentíssimo, a sua vida continua sendo barro. A sua natureza é barro. Veio do barro e para o barro vai voltar. Só quem é barro, dá um glória a Deus dentro dessa igreja. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Quem está fazendo o vaso aqui é o oleiro. Quem está moldando o barro é o oleiro. Não é qualquer pessoa. Não é alguém que não tem conhecimento. É um profissional que está acostumado a moldar o barro. E mesmo ele, tendo conhecimento daquilo que faz, e espiritualizando, porque o texto me dá verdade para isso, que é Deus que está moldando Israel, mesmo o barro estando na mão do oleiro, ele se quebra. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque o fato de eu estar na mão do oleiro não significa que eu não vá quebrar. O vaso quebra. E quebra onde? Na mão do oleiro. Só que eu prefiro estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Não, vou repetir essa frase. Eu prefiro estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Eu prefiro estar moído na mão de Deus do que estar tranquilo na mão do diabo. Eu prefiro passar no deserto com Deus do que estar no palácio com o diabo. Eu prefiro estar na crise, na luta, mas com Deus, do que ter muito dinheiro e estar viajando o mundo, mas na mão do diabo. Eu estou quebrado, mas estou na mão de Deus. Eu estou arrebentado, mas estou na mão do oleiro. Eu estou ferido, estou machucado, passando processos, mas continuo na mão do oleiro. E isso faz toda a diferença na história. Porque eu não me quebrei na mão dos homens. Eu não me quebrei na mão de gente. Eu estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. E eu sei que estando na mão dele, ele tem poder de reconstruir o meu vaso. Por isso eu não temo se eu estou amassado. Por isso eu não temo os processos. Eu não temo as crises. Eu não temo as aflições. Porque eu sei a mão que está sustentando o meu vaso. Eu sei a mão que está moldando o meu vaso. E ainda que eu quebre e não entenda o que está acontecendo na olaria,
Eu sei que a mão daquele que me molda está sustentando o meu vaso. Catuca alguém perto de você e diga: é melhor quebrado na mão de Deus. É melhor quebrado, mas na mão de Deus. É melhor na luta, mas com Deus. É melhor na crise, mas com Deus. Eu prefiro comer legume, beber água o resto da minha vida, mas ter intimidade com Deus, do que comer picanha e ficar tomando os vinhos da Babilônia com o diabo. Eu prefiro estar na luta, no deserto com Deus, do que estar no palácio, tendo uma vida de legalia com o diabo. Eu prefiro Deus. Levante a mão para cima que eu quero liberar uma palavra. Levante as duas, quem tem fé, porque hoje é manhã de Deus fortalecer o barro. Você não vai parar, você não vai retroceder. Você está na mão do oleiro e ele sabe como sustentar o teu vaso. Só quem está na mão de Deus, dá um grito de glória a Deus dentro dessa casa. Eu estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. Eu estou quebrado, mas estou na mão de Deus. Eu estou amassado, mas continuo na mão daquele que me protege, que me guarda, que me preserva. Eu estou moído, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou machucado, mas eu estou debaixo da mão do oleiro. Eu estou ferido, mas não saí do propósito, da direção de Deus. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia da olaria. Continua na direção de Deus. Quebrado, ferido, machucado, sem entender, mas debaixo do propósito do oleiro. E o vaso se quebra. E se quebra na mão do oleiro. Então tornou a fazer dele outro vaso. Olha para cá. Isso aqui é lindo. Porque se eu quebro na mão dos homens, os homens pegam o meu vaso e jogam fora. Porque os homens são assim. Os homens te avaliam pelaquilo que você tem ou pelaquilo que você faz. Você vale para a sociedade enquanto você tem algum benefício para gerar a ela. Quando você não tem mais utilidade, você se torna uma pessoa descartável. Então, vaso quebrado, joga fora. Só que eu dou glória a Deus por esse oleiro. Porque esse oleiro não joga fora o vaso. O texto está dizendo para nós que ele torna a fazer dele outro vaso. Ele reconstrói o vaso. Ele não descarta, ele não joga fora. Ele não usa os seus sentimentos, ele não brinca com o teu coração. Ele não vive uma vida de aparência. Ele reconstrói o barro. Então não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você quebrou, não importa se você está aqui machucado, ferido, porque os processos da vida estão te amassando. O que importa é que você está na mão de um Deus que reconstrói a tua vida, que te faz viver um recomeço, que te faz viver um novo tempo. Não importa se você quebrou, não importa se você está machucado, não importa se as pessoas não te dão valor, não importa se você está ferido, não importa se você perdeu a esperança. O que importa é o Deus que está aqui nessa manhã, que pega o barro, faz um vaso novo, renova as tuas forças, restaura a tua vida sentimental, te dá um casamento, te dá uma família, abençoa a tua vida financeira, abre porta onde não tem porta. Ainda que os homens te julguem pela aparência, o oleiro te ama pelaquilo que você é. Quem concorda, dá outro glória para não perder o costume dentro dessa casa. Ele torna a fazer um vaso novo, conforme parece bem aos seus olhos. Perceba, não é o vaso que escolhe o tipo de vaso que ele quer ser. O texto diz que o oleiro faz o vaso de acordo com os seus olhos. Não é você que determina o que vai ser. É o oleiro que faz você de acordo com seus
olhos. Você não tem a aparência que queria ter quando nasceu. Você não nasceu com a cor de cabelo que queria. Você não nasceu com a pele que queria. Não, você nasceu desta forma e não pôde escolher, porque é o Senhor que te escolhe. João 15,16 diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. É Ele que me escolhe. Eu não determino o tipo de vaso que eu sou. É Deus que me escolhe de acordo com o seu propósito. Uns vasos vão pregar, outros vasos vão cantar, outros serão empresários, outros serão professores, outros vasos o Senhor escolheu para cuidar da beleza, para cuidar da saúde. É o Senhor que determina o tipo de vaso que você vai ser, de acordo com os seus olhos. Ele faz o vaso, e eis como barro na mão do oleiro, é Israel na minha mão. Isso aqui é interessante também, porque existe um processo para que o barro se transforme em vaso. A primeira coisa que o oleiro faz quando ele pega o barro é amassar o barro. Ele escolhe o barro e ele amassa o barro. Ele começa a amassar o barro. Ele vai amassando o barro. Por que ele amassa o barro? Porque o oleiro sabe que o barro precisa entrar na roda. E na roda ele vai moldar o barro. Porém, para que o barro seja colocado na roda, ele tem que estar no tamanho ideal que o oleiro quer para entrar na roda. Então ele amassa o barro. E talvez você não esteja entendendo isso. Por que Deus está te amassando? Talvez você está reclamando com o oleiro. Por que esse ano eu estou sendo tão amassado? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que o oleiro não quer o meu bem? Quando na verdade ele está amassando você para te levar para o próximo nível. Não vou repetir isso aqui. Ele está amassando você para te levar para o próximo nível. Porque o tamanho que você está não está preparado para entrar na roda. Então ele amassa. Ele vai apertando o barro para que você esteja pronto para viver o tempo das rodas. Deus não permite o mal porque Ele quer te fazer mal. Deus permite o mal para te fazer bem. E, irmão, você precisa entender como é a cabeça de Deus. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Dá para entender um pouco a matemática de Deus. Deus está amassando porque Ele quer te exaltar. Toda vez que Deus resolve te amassar, toda vez que Deus resolve te humilhar, toda vez que Deus permite dificuldades, toda vez que Deus permite crises, é porque Ele tem algo maior preparado para você, que os teus olhos não estão vendo, que os seus ouvidos ainda não ouviram, mas te prepara, porque depois desse processo, você vai viver um novo tempo sobre a tua vida. Levanta a mão quem tem fé, quem é barro na mão do oleiro. Te prepare para viver um vaso lindo na presença dele. Deus tem um novo nível preparado para você. Deus tem um novo tempo preparado para a tua casa. Ainda esse ano, aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Quem recebe, solta o grito de glória a Deus dentro dessa casa. Empresta a tua boca para Jesus e diga para alguém: nós somos barros na mão do oleiro. Diga: eu sei, você está quebrado. Diga: está machucado. Diga: mas é melhor quebrado na mão de Deus, ferido na mão de Deus, do que inteiro na mão do diabo. Diga: fica firme. Diga: porque Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Quem acredita, solta o glória dentro desta casa.
Quem recebe da glória, se é para Jesus, pode aplaudir melhor. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória, quem merece a adoração. Enquanto a igreja bate palma, Deus está renovando as tuas forças. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada na tua vida. Enquanto a IBB bate palma, Deus está fortalecendo o barro. Enquanto a igreja bate palma, Deus está preparando um outro nível, um nível maior, um nível de honra, um nível de exaltação. Deixa o olheiro te tratar, deixa o olheiro te moldar, deixa o olheiro te preparar. Tem coisa grande sendo preparada para você esse ano. Quem acredita, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Fica de pé comigo, por favor. Olhe para alguém perto de você e diga: a gente está na mão de Deus. E não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante. Levante as mãos para cima. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. E pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferro. Você pode declarar isso bem forte. Nem pó. Enquanto você está adorando, Deus está renovando o barro, Deus está fortalecendo as tuas forças, Deus está te dando estrutura. E não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, é escudo para os que... Levante a mão para cima. Só IBB canta. Não há ferrolho. Só igreja. Nem pó. Senhor, eu te entrego o teu povo em tuas mãos. E que verdadeiramente se cumpra cada palavra que foi dita em cima desse altar. Que o Senhor fortaleça o barro, para que ele fique firme na roda e seja moldado de acordo com o seu propósito. Que o teu povo viva uma semana sobrenatural. Que o teu povo viva uma semana de propósitos. E que coisas maiores se revelem e se manifestem sobre a vida do teu povo ainda esses dias. No nome de Jesus.